Glória a Deus, irmãos. Nessa noite eu gostaria de saudar a todos. Não, ele pode bater, Senhor, né? Os irmãos pastor Saulo. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus, glória. Salmos 84, irmãos. Abra sua Bíblia. Salmo 84. A gente vai meditar um pouco no Salmo 84 e no versículo que a gente lê nessa noite, em João 12, 38. 32, quer dizer. Muito perto. Fui pego hoje em cima da hora, né, irmão? Tá bom. Dia de sábado é o dia que é mais corrido pra mim, os cabelos. Aí mandaram mensagem meio-dia. Vai pregar hoje, isso aí, tá agora. Aí Jesus mandou a chuva, né? Aí ninguém foi cortar cabelo na hora da chuva, isso foi agora mesmo. Aí Deus nos deu a graça de meditar um pouco na palavra dele, né? Não preparei muita coisa. Assim, eu tenho o costume de ler e de escrever um bocado de coisa. Eu escrevo em 3 ou 4 folhas. Aí depois eu pego de tudo e boto numa folha principal para poder eu repassar, né? Mas hoje o negócio foi corrido, irmãos. Eu só fiz a primeira anotação, igual o rascunho de uma redação. Faltou organizar, né? Mas sabemos que esse privilégio não podemos negar. E como já foi cantado nessa noite, quem já pisou no Santo dos Santos, né? Não sabe viver em outro lugar. E o Salmo 84, o versículo que a gente mais assim, tem conhecimento dele, é quando o salmista diz, né? Vamos ler aqui o versículo primeiro, irmãos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole junto aos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles a Sião aparece perante Deus, em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Esse salmo, a gente percebe que o salmista ele escreve algo que ele contempla. E esse algo que ele contempla aqui é o próprio templo, né? Tinha-se o costume de, uma vez ao ano, todos se reuniam e iam até Jerusalém adorar a Deus no templo. E percebe-se que em uma dessas vezes esse salmista fez uma observação a mais e escreveu ela. Então compôs esse lindo salmo, né? Salmo de número 84. E o tema que a gente está falando nessa noite é atraídos por Jesus. E o versículo que eu li lá em João 12, 32, Jesus diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando Jesus estava ali, também em Jerusalém, coincidentemente também em uma dessas festas que anualmente ia se fazer no templo. E estavam ali algumas pessoas, alguns queriam ver ele, e ele começa a pregar e falar da sua vida. E nessa oportunidade ele diz que quando ele for levantado da terra, ou seja, quando ele fosse colocado na cruz, que morresse, ao terceiro dia ressuscitasse, ele atrairia todos a ele. De que maneira? Pelo testemunho da sua morte.
E o que testemunha a morte de Jesus? O próprio Evangelho. Então hoje, o que atrai o homem a Deus? O Evangelho. Nós que estamos aqui, fomos atraídos a Cristo pelo Evangelho. E a pergunta é, Jesus disse que atrairia todos. E por que nem todos estão aqui nessa noite? E por que nem todos se sentiram atraídos por Ele? Porque de fato, todos escutam o Evangelho. Todos ouvem a pregação. Porém, a decisão de ser atraído por Ele, de fazer parte dele, parte da gente. Tem que sair da gente. Todo mundo já escutou uma vez ou outra pregar sobre Jesus. Então, quando Cristo diz que quando Ele fosse morto, Ele atrairia todos a Ele, Ele estava dizendo que quando a morte dele seria conhecido por todos. Então, o Evangelho é uma das maneiras, ou digamos, a principal maneira em que Jesus atrai o ser humano para Ele. Porque se estamos aqui nessa noite é porque um dia ouvimos alguém pregar. Se permanecemos nesse caminho é porque temos o Evangelho para nos direcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu comecei a olhar para esse texto de João 12 e para o Salmo 84. Esse texto de João 12, Jesus está falando de um povo que seria atraído a Ele por intermédio dele mesmo. Então, não é que a gente se sinta atraído, é que Ele nos atrai. Não é que a gente procurasse ser atraído por Ele, é porque Ele mesmo teve a disposição de nos atrair, de se fazer notório a nós. É por isso que todo mundo hoje sabe que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, porém poucos creem. Porém poucos têm a decisão de se entregar a Ele e de viver uma vida para Ele. Mas de fato todos já ouviram a pregação do Evangelho. E todos têm o conhecimento e foram chamados para estar perto de Cristo. Mas não é por força e nem por violência. A opção, a decisão final vem da gente. Você já ouviu falar de Jesus. Você já sabe o que Jesus fez por você na cruz. Agora você que tem a decisão, você que toma a decisão de dizer: eu quero dar a minha vida pelo meu Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, assim como Ele entregou a vida dele para mim. Como o Tiago falou nessa noite, a vida de Deus. Então, para que eu tenha o apreço pela presença, antes eu devo ter aceitado o chamado de Cristo. Para que eu possa entender o valor da presença. O salmista, quando chegou no templo, ele sentiu inveja até dos pássaros. Porque ele olhava e conseguia ver os pardais e as andorinhas com ninhos nos frechais do templo. Ele disse: olha, Senhor, até esses passarinhos encontraram aqui um lugar perto da tua presença. Como queria eu estar aqui. Mas entendemos que hoje a presença de Deus não se limita ao ambiente. A presença de Deus não se limita a paredes, a telhado, a piso, não. A presença hoje vai de uma maneira muito mais abrangente, de tal forma que eu posso invocá-lo aonde eu estiver. Clama a mim e responder-te-ei, como disse o Mateus. Então a presença hoje não é algo que se limita ao ambiente. Não é algo que se limita a pessoas, mas é algo que está à disposição de quem busca. Então só pode ter apreço pela presença quem aceitou ser atraído por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses 2 capítulos tratam-se da festa em Jerusalém. Hoje não vamos ao templo físico. Não precisamos ir ao templo físico para nos encontrarmos com Deus. Nós temos que ir simplesmente até Jesus. Não é que aqui seja um lugar. Não, a presença só está lá na igreja. A presença só está lá no templo. Não. A presença hoje, irmãos, ela se encontra em Cristo. Porque lá em Colossenses 1,19 vai falar que toda a plenitude de glória foi entregue a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje Ele nos atrai a Ele e nós temos a oportunidade de ir buscá-lo em qualquer lugar. O nosso desejo de estar na presença de Deus
deve ser expresso no desejo de regularmente nos reunirmos com o seu povo. É como uma certa vez eu tive uma oportunidade e eu falei, Deus me deu esse entendimento, de que quem gosta de adorar a Deus em casa, o desejo dele é de vir para o culto. Por quê? Porque ele se sente atraído pela presença. E ele deu ouvido ao chamado de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando o salmista começa a olhar ali para o templo e ver as maravilhas que ali tem, que anualmente eles estavam lá, anualmente, aí ele olha para o pássaro e diz: Senhor, eu queria tanto estar na tua presença todos os dias. Até o pássaro encontrou ninho aqui na tua casa e eu queria ter morada perto de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 32 que a gente leu hoje, que quando Jesus fala que depois que ele fosse morto e ressuscitado, ele nos atrairia a ele, e a única maneira de sermos atraídos a Jesus é através da pregação do Evangelho, que lá em Romanos 10:17 vai falar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não é que a gente, irmãos, não é a gente que vai procurar, mas é o próprio Deus que se interessou em nos atrair. Moisés não saiu lá da casa dele procurando uma sarça pegando fogo. Não, ele saiu para apacentar e levar o rebanho para outra região. Mas ele passando ali, perto daquela sarça, ele olhou e viu a sarça pegando fogo e não queimava. Quem foi que fez aquilo? Foi Deus. Para quê? Para atrair Moisés. Então não é que a gente vá atrás, é o próprio Deus que se interessa em nos atrair. E através daquela atração, daquilo que ele chamou Moisés, ele revelou os planos e os projetos dele na vida de Moisés. E quantas vezes Deus marca momentos até como esse, para nos atrair a ele e dizer o que ele planeja ou não para a nossa vida. Ele nos atrai. O próprio Cristo desceu do céu, morreu na cruz e nos atraiu a ele. Olha nós aqui nessa noite. Ouvimos o Evangelho, nos sentimos atraídos e aceitamos a pregação. E tomamos a decisão de estarmos com Ele. Quem ouve o Evangelho está sendo atraído. Mas ainda assim pode recusar essa atração, esse chamado, rejeitando o Evangelho. Lá em Atos 13:46, eles vão falar... Deixa eu olhar aqui para os irmãos, eu anotei. Sobre as pessoas que rejeitam o Evangelho. Atos 13:46. Quando eles estavam pregando para os judeus, eles não aceitaram. Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então olha, os judeus ouviram o Evangelho, mas rejeitaram. Porque a decisão final sempre é nossa, irmãos. Ser ou não atraído por Deus, parte da gente. Porque Ele está sempre nos chamando. Nos chamando para orar, nos chamando para o culto, nos chamando para nos dedicarmos mais. Ele está sempre nos chamando. Ah, quão bom seria que tivéssemos o apreço que o salmista no Salmo 84 tem pela presença e pelo momento de estar perto de Deus. Quando ele vai dizer aqui, tem essa parte que fala sobre esse vale, que é o vale de lágrimas. É como se ele estivesse dizendo assim, enquanto nós caminhamos até o templo, o simples desejo da gente ir adorar a Deus, Deus começa a converter a sequidão e começa a fazer brotar. Deus começa a renovar aquilo que era tristeza, Deus começa a colocar alegria. Aquilo que era lágrima, Deus começa a colocar sorriso. Pelo simples fato de eu decidir e adorar o nome do Senhor. Então Ele nos atrai a Ele. Ele nos chama para adorar. Ele prepara momentos. Ele prepara cultos, Ele nos impulsiona. Certa vez Deus me deu um discernimento que Ele dispõe os corações.
Então até o desejo que a gente sente de adorar a Deus é Ele que nos dá a disposição. Porque Paulo disse que em mim mesmo não habita bem algum. Então se nós conseguimos sair da nossa casa, chegarmos a este ambiente e colocarmos a nossa adoração diante do Senhor, entenda uma coisa, não é decisão sua, foi o próprio Deus que orquestrou o momento, que preparou a ocasião, que preparou pessoas, louvores, palavra, para que você fosse atraído a Ele. Porque de fato Ele não nos deixa só. Então quando o salmista olha o ambiente e vê quão bom é estar ali, ele diz: Senhor, melhor é um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar. É como se ele estivesse dizendo: eu prefiro te servir por um dia do que passar a vida inteira servindo ao mal. Ainda que eu tivesse um dia de vida só, e esse dia eu preferiria te servir do que optar por 1000 dias de vida para servir ao mal. Olha o apreço, olha o desejo, olha a vontade de estar perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente for olhar para Davi, alguém extraordinário, o único que na Bíblia recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus, que tinha à disposição dele um exército numeroso, mas que quando ele ia